sobre ponto ecogênico ou de golfe. Boa tarde, bom estar vendo vocês aí. Eu não estou lendo os comentários, tá certo? Então, infelizmente, agora eu não tenho como responder comentários, a não ser que o Arthur ou a Patrícia consiga me passar alguma coisa no WhatsApp. Na minha tela aqui eu não estou vendo comentários. Mas isso também vai ser bem rapidinho. O motivo pelo qual a gente escolheu falar hoje e falar sobre aquilo que a gente chama de ponto ecogênico ou bola de golfe no coração do feto, é que esse é um tema que ainda gera muito estresse para muitas gestantes, elas ainda ficam na dúvida e perguntam e procuram informações na internet, querem saber o que é. E agora, nesse final de ano, coincidentemente, já agora, nos primeiros dias do ano, nós tivemos vários bebês que chegaram aqui com essas bolinhas de golfe, como a gente chama, e algumas mães particularmente mais estressadas com o significado. Então, eles vão conversar um pouquinho sobre isso e depois a gente transforma isso aqui num desses videozinhos que ficam disponíveis para quem quiser assistir, para quem quiser saber mais. Então, gente, o que é o ponto ecogênico ou a bola de golfe, né? O que é isso? É uma imagem, ok? Então, o que a gente chama de ponto ecogênico ou bola de golfe é uma imagem que a gente observa, seja no ultrassom, quando a gente está fazendo ultrassom fetal, ou já no exame de ecocardiografia. Com muita frequência, essa imagem é observada no ultrassom e o colega que faz o ultrassom encaminha para um ecocardiograma. E às vezes o bebê vem fazer o ecocardiograma por algum outro motivo e a gente identifica essa imagenzinha também. E aí sempre vem todas as perguntas da mãe, do que quer dizer, de qual o significado da família, e dependendo, inclusive, da maneira como é explicado a elas e de como elas também estão se sentindo com relação a tudo isso. Algumas ficam mais estressadas, outras menos, algumas vão para a internet pesquisar um bocado de coisa. Às vezes, entre a solicitação do ultrassom e o dia de fazer o eco, a família já mexeu um bocado na internet, e vocês sabem, claro, e todos nós consultamos o Dr. Google em algum momento da nossa vida, né? E existem muitas informações boas e válidas. Eu sempre pergunto aos meus pacientes quando eles chegam na sala: gente, vocês já tiveram em Dr. Google? Sim ou não? Porque até a conversa a gente já direciona dependendo do que a pessoa já leu, do que a pessoa já viu. Então, essa globalização e essa quantidade de informações é muito importante, mas o que eu sempre coloco também é: procura conversar com alguém, um ser humano, que conheça o assunto e que possa triar um pouquinho essas informações para você. Porque, seja para o COVID, seja para um pontinho ecogênico, seja para alguma outra doença, se você tiver um site de busca, se existirem 999 informações positivas a respeito de alguma coisa e uma negativa, aquela negativa ela vai ser mais lida e, consequentemente, ela vai para frente. Então, termina que a gente pega de cara uma informação que às vezes nos assusta muito, mas é porque o site faz isso, né? Eu acho que é mais ou menos parecido com o que a gente costumava falar de página de jornal. A manchete vem alguma coisa bem assustadora, depois você vê o jornal, tem até informações interessantes, mas a manchete tinha que ser aquelas coisas um pouquinho escandalosas, ou enfim, que chamam a atenção das pessoas. Então, eu estou trazendo isso, eu sempre coloco, né, uma live não é uma consulta médica, eu não vou dar informações específicas aqui, eu não estou fazendo uma consulta, e em medicina, nós não temos matemática, 2 e 2 não são 4, a gente lida com probabilidades, então a probabilidade, mesmo sendo 99,9%, existe um 0,01 que, se acontecer com você, foi 100% para você. Então, nada é 100% na saúde, na vida, mas informações são importantes para a gente saber com o que a gente está lidando. E esse ponto ecogênico, como eu disse, é uma imagem que a gente observa durante o ultrassom e que a gente analisa um pouco melhor, geralmente, esses pacientes. Só para vocês terem uma ideiazinha aqui, e da gente ver, quando a gente trabalha no ecofetal, né, a primeira imagem que a gente pega do feto é uma imagem que a gente chama de imagem de 4 câmaras. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui aquela coisinha do desenho que eu gosto de colocar para ajudar. Então, uma tintinha vermelha, porque ajuda. Então, a primeira coisa que a gente faz, geralmente, é fazer uma imagem. Vamos supor que isso aqui é o bebê, né? Aqui é a barriga da mãe, né? Aqui. E a gente joga o nosso feixe de ultrassom de um jeito que ele corta mais ou menos, né? Como se ele cortasse o tórax do fetinho, para pegar exatamente essa imagem meio transversal, né? Do coração do bebê. E nessa imagem, a gente vê as 4 câmaras do coração. Então, essa aqui está uma imagem bem boa para a gente entender bem direitinho. Aqui é a coluna do feto, certo? A colunazinha está aqui em cima, então essa é a região posterior desse bebezinho. Essa aqui é a região anterior. Esse é o lado esquerdo e esse é o lado direito. Para definir esquerdo e direito, a gente fez antes uma movimentação.
Mas, enfim, quando começa, às vezes as mães me perguntam o que está fazendo no início, eu digo, posicionando, vendo onde é que está o bebezinho, onde está a cabeça, onde está o lado direito, o lado esquerdo. Então, a gente fica com essa região central, que é o que a gente chama do eixo antero-posterior, e aqui o eixo direito-esquerdo, e o coração assim bem certinho com a ponta para a esquerda, certo? Mais ou menos no meio, mas mais da massa cardíaca para o lado esquerdo do que para o lado direito. E nessa imagem, a gente tem isso aqui no centro, a gente costuma chamar da cruz do coração, que é o local onde as paredes do coração, a gente chama de septos, né? Mas as paredes, essa parede aqui é entre os átrios, essa parede aqui é entre os ventrículos, e essas paredes elas se cruzam com as valvas atrioventriculares. Essa valva aqui é a valva mitral, essa valva aqui é a valva tricúspide. Então, realmente parece como se formasse uma cruz, não é isso? Então, o centro do coração, a cruz do coração. E quando a valva abre, a gente fica com essa imagem diferente, porque as valvas abriram aqui, ó, aquela valva mitral que estava fechada, abriu, e a valva tricúspide abriu. Quando abre a valva, né, a gente chama de diástole, e quando a valva fecha e o ventrículo contrai para jogar o sangue nas artérias, a gente chama de sístole. Tá? Então, a mesma imagem em sístole, com as válvulas atrioventriculares fechadas, as arteriais não vê nessa imagem, mas vão estar abertas, o ventrículo vai estar jogando sangue nelas, e aqui em diástole, com as válvulas abertas. E aí a gente tem várias características dessa imagem, a gente vê a proporção no tamanho das cavidades, a gente vê detalhezinhos de posição dessas válvulas, essa parede aqui normalmente já fecha no útero, essa aqui fica aberta, que é uma daquelas duas aberturinhas que eu falo, que o sangue da mãe entra aqui do lado direito, tem que misturar com o do bebê, mas eu não vou entrar nisso, que isso tem um videozinho chamado Cardiologia Fetal, né? Se botar Cardiologia Fetal e meu nome, a gente acha esse videozinho que explica toda a transição da circulação da veia intrauterina para extrauterina. Esse videozinho especificamente para mostrar, então, essas imagens, e você vê onde tem cavidade, onde tem sangue, é escuro, e onde tem parede, tem músculo, é claro, né? Então, a gente vê aqui o músculo, que o músculo cardíaco, o miocárdio, como a gente chama, o endocárdio, as válvulas formam essa cruz, e o restante você vê que é escurinho. O ventrículo direito, gente, ele tem mais trabeculação, né? Dentro tem uns feixezinhos mais do que o ventrículo esquerdo. Então, normalmente, a gente não vê muito a ponta dele, não, a gente vê essas trabéculazinhas aqui, elas têm até nome, banda moderadora, tem uma série de coisas, mas, enfim, é um ventrículo mais trabeculado, e o esquerdo tende a ser um pouco mais liso, ele tem uns músculozinhos aqui, que são os músculos que vão pegar a válvula mitral quando ela abre, mas ele tende a ter uma cavidade um pouquinho mais lisa. Aqui talvez não tão clara a imagem, mas a gente vê que no direito tem mais sujeirinha aqui na ponta, e esse é um pouco mais liso. Mas a cavidade em si, você vê que é escura, né? O sangue está circulando ali, não vejo nada dentro dessas cavidades. E às vezes, quando a gente pega essa imagem de 4 câmaras e vai olhar o bebê, a gente identifica esse pontinho aqui, ó. Aquela mesma imagem que eu falei, aqui a coluna está um pouquinho de lado, certo? Mas aqui está a coluna, então essa região aqui, eu vou até marcar, né? Essa região aqui é a coluna, isso aqui é a região posterior, a região anterior está aqui, certo? Aqui eu tenho o lado direito do bebezinho, e aqui, com a ponta para a esquerda, né? Eu vou ter a imagem do coração puxando um pouquinho para o lado esquerdo, direita e esquerda. E aí a gente vê aquelas mesmas imagens, aqui nessa imagem as válvulas estão abertas, é em diástole. Nessa imagem daqui as válvulas estão fechadinhas, né? A cruz do coração, a aberturazinha entre as cavidades de cima, para o sangue da mãe misturar com o do bebê, tudo bem normalzinho, como a gente espera, mas a gente identifica esse pontinho mais brilhoso dentro da cavidade do lado esquerdo do coração. Então, a gente tem um pontinho ecogênico, ou a bola de golfe. Criou-se esse termo de bola de golfe, que parece mesmo, não é uma bolinha que a gente tem aqui, um pontinho brilhoso, que fica normalmente dentro do ventrículo esquerdo. Então, essa é a imagem que a gente chama de ponto ecogênico ou bola de golfe, e que muitas vezes é o motivo pelo qual se solicita um ecofetal. Fazendo ultrassons, eu estou vendo um pontinho aqui, queria que você passasse pelo cardiologista. Tem colegas que fazem ultrassom hoje, que olham e que dizem, não, acho que não há necessidade, eu estou tranquilo, que não é nada demais, e nem encaminham, mas a maioria tende a encaminhar ainda para o exame de ecofetal, até porque o cardiologista olha e observa algumas outras coisas, e vê se tem alguma associação. Vocês vão ver que esse pontinho isolado no final é uma coisa tranquila, mas a gente olha e faz o que a gente chama de diagnóstico diferencial. É só o ponto mesmo? Tem característica do ponto? É alguma coisa diferente? Um dos diagnósticos, claro, é com uma tumoração, com alguma coisa assim. Então, o cardiologista ele vai olhar isso aí com um pouquinho mais de detalhamento, para ver se realmente é só o pontinho ecogênico, e é por isso que se pede. Então, vamos lá para o nosso próximo slide, para ver há quanto tempo a gente conhece isso.
Bom, a gente conhece a bola de golfe desde 1987. 97, 2007, 2017, a gente está em 2020. Então, assim, os pontinhos já são maior de idade, né? Tem mais de 20 anos desses pontos, são 23 anos dessa documentação. E muitos indivíduos, muitos desses fetinhos já cresceram e tem as que a gente chama das coortes, né? Os grupos que vêm sendo acompanhados com esses pontos, o que vai dando à medicina a segurança de poder realmente dizer se uma coisa tem significado ou não. Isso é extremamente importante, inclusive relevante para o momento atual. Né? A gente tem uma doença aí que só tem um ano e que a gente quer ter todas as respostas. E a gente entende, claro, estresse muito grande, pessoas morrendo, a gente precisa de respostas rápidas, mas é difícil para a medicina ter segurança em todos os processos, seja uma vacina, seja a repercussão de um diagnóstico. Então, ponto ecogênico tem mais de 20 anos, tem 23 anos dessa primeira descrição, certo? Voltando a ele ali, só para a gente rever e relembrar, né? Mas, segunda coisa, com que frequência a gente vê esses pontos na população geral, né? Com que frequência a gente identifica? Isso varia muito de estudo para estudo, gente. Quando a gente levanta a literatura, a gente tem alguns estudos que dizem que a incidência é muito baixa, né? O pessoal chega a falar de incidência de menos de 1% dos pontos ecogênicos, e a gente tem trabalhos que dizem que a cada 10, 2 tem o ponto ecogênico. Eu acredito que, assim, como eu disse, a experiência de cada um e tudo, aqui, na nossa experiência, a gente não é tão pouquinho como 0,17 de jeito nenhum, mas acho que também não chega a 20% se considerar os fetos todos aí fora que fazem o exame. Nós aqui vemos muito, muito mesmo, mas a maioria já é encaminhado para o cardiologista com algum achado, então é frequente que venham para a gente com essa imagem. Mas acredito que a gente deve estar falando em torno de 1 a 2%, talvez um pouquinho mais aqui na nossa população. Existem trabalhos que sugerem que há uma diferença por raça, eles são mais detectados na população asiática, embora cada vez se detecta um pouco mais, e com certeza, uma coisa sempre importante na medicina é que quando se tem um novo achado, as pessoas começam a olhar. Né? E a outra coisa também é que as máquinas, os equipamentos de ultrassonografia, eles crescem a cada ano, novas versões vão chegando, eles vão ficando com um detalhamento melhor da imagem do coração. E com esse detalhamento melhor também a gente vai vendo mais coisas. Então a gente procura mais, a gente tem melhor ferramenta para procurar e a gente começa a identificar mais. Então, antes de 87, ninguém diagnosticava nada. Será que isso é uma doença que surgiu em 1987? Muito provavelmente não. Isso é uma variação da normalidade, alguma coisa que já está presente nos corações há muito tempo e que apenas a gente não diagnosticava antes. Mas então tem essa incidência e parece ser mais vista nas populações asiáticas. Nem sempre ele é visto assim tão claro, às vezes ele é visto um pouquinho mais alongado, né? Aí a gente vai entrar nisso, na verdade, no que ele significa. E aí eu falo talvez um pouquinho mais desse alongamento, né? A terceira pergunta é exatamente essa. O que é o ponto ecogênico? É a coisa que os pais mais perguntam, é as coisas que todos nós queremos saber, mas a resposta a isso aí, a resposta em 100% a isso aí não existe. A resposta, na verdade, é nós não sabemos ao certo ainda. O que a gente sabe é que eles são vistos, e assim, a gente fala de um ponto, mas muitas vezes, quando a gente vira o coração um pouquinho de lado para ver, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Acho que eu vou botar um slide novo, só para explicar melhor. Quando a gente fala do coração, né, como um todo, né, então a gente tem aqui a imagem das 4 câmaras. Deixa eu só fazer uma coisinha rápida, vou tirar isso para poder a gente ficar com a tela limpa, pronto. A gente tem a imagem das 4 câmaras, aí a gente tem desse lado aqui uma válvula chamada de válvula tricúspide, né? Daqui a gente tem uma válvula chamada de válvula mitral, um pouquinho acima. Aqui a gente tem o septo, né? O parede entre os ventrículos, septo interventricular, e aqui a gente tem o septo interatrial, que é aquele que fica meio abertinho para o sangue da mãe misturar com o do bebê. Só para vocês saberem, essas válvulas, elas abrem na diástole, aí o sangue passa. Quando o ventrículo contrai para jogar o sangue na artéria, ele empurra a válvula para cima. E tem que ter alguma coisa para segurar para ela não virar ao contrário, porque senão ela vai virar ao contrário e o sangue vai voltar para o átrio. E essa coisa que segura as válvulas para elas não voltarem são os músculos que existem. Eles vêm da parede do ventrículo, tem um músculozinho, no caso do ventrículo esquerdo, que é o que a gente vai falar agora, que interessa direto, a gente tem 2 músculozinhos e cada um desses músculos tem uma cordinha que vai até um folheto da válvula, certo? Então tem uma cordinha aqui e outra cordinha aqui. Então quando abre, aquilo fica frouxinho, né? Baixou, o sangue desce,
Aí o ventrículo contrai, a pressão vai subindo dentro do ventrículo, a válvula vai voltando, 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 e ela se segura naquela posição, exatamente porque tem essas cordinhas. Para aqueles de vocês que talvez já ouviram falar e lembram, né? Tem uma coisa chamada de prolapso da válvula mitral, que é quando a válvula mitral abre, na hora de fechar, a cordinha é um pouquinho mais longa e ela levanta um pouquinho e permite que tenha um vazamentozinho. Então, muita gente, muitas pessoas, prolapso de válvula mitral, na maioria das vezes também é uma coisa simples, que não tem repercussão, não é doença, é daquelas coisas que a gente nasce com, vive com e morre com, mas não por conta daquilo. E existe também, como em tudo na medicina, umas poucas situações onde o prolapso é uma coisa tão séria que pode realmente dar repercussão e até precisar de uma cirurgia para ajeitar a válvula. Mas na maioria das vezes o prolapso é simples e é o efeito dessa corda um pouco mais longa. Pois bem, o que parece é que esse ponto ecogênico, como a gente está chamando, é um pouco de espessamento dessas cordas. É como se fosse um espessamentozinho de uma corda, e em geral é das duas. Como o coração fetal é muito pequenininho, a gente muitas vezes vê isso aqui como se fosse uma coisa só, como se fosse um pontinho brilhoso. Mas quando a gente está fazendo o exame mais detalhado, a máquina boa, faz um zoom bem grande do coração fetal e tudo, e a gente deixa ficar olhando assim de frente, gira um pouquinho de lado para separar os músculos, com frequência a gente vê que são como se fossem dois pontinhos ou duas imagens meio alongadas. A gente pega duas coisinhas mais espessadas e mais alongadas, que é esse espessamento. O que é que causa isso? Existe uma observação interessante, bem interessante, que é uma observação, um paralelo, né? Uma analogia interessante. Nas pessoas idosas, a gente vê pontos muito parecidos com esses, muito parecidos mesmo. Depois de uma certa idade, 60, 65, 70, a gente vê que o aparelho valvar mitral, né, essas cordas mitrais e tudo, ela vai tendendo a calcificar um pouco, né, um processo de osteoporose, a gente sabe que vai se perdendo um pouco do cálcio dos ossos, e esse cálcio ele vai migrando para outras áreas, e uma das áreas que ele migra são áreas do coração, a válvula aórtica vai ficando mais espessada, a aortoesclerose nas paredes, os músculos papilares da válvula mitral, a própria válvula em si. Então, esse é um fenômeno que se observa. É como se o idoso tivesse os pontos ecogênicos dele. E uma hipótese diagnóstica que surgiu e que muita gente considera é que talvez na vida intrauterina exista um pouquinho de calcificação do aparelho valvar mitral, e que seria isso que daria esses pontinhos mais brilhosos. Do ponto de vista de explicação, ela é muito legal, ela faz um certo sentido, né? Tem uma certa lógica. As pessoas que não aceitam muito, os pesquisadores, né? Os cientistas que não aceitam muito essa hipótese, eles não aceitam porque eles argumentam o seguinte: hoje a gente não conhece na medicina uma enzima que remova cálcio muito rápido. E como esses pontinhos tendem a sumir muito rápido, que depois que o bebê nasce eles tendem a desaparecer. Se a gente não conhece uma enzima que retira o cálcio, se fosse cálcio não deveria desaparecer. Se a gente quiser ainda fazer um outro argumento, claro, nós não somos donos da verdade, nem conhecemos tudo, e é possível que exista algum fenômeno, alguma enzima aí que a gente ainda desconhece. E vale até a pena analisar e pesquisar, porque se alguém descobrir isso, provavelmente vai ser o prêmio Nobel da medicina, né? Porque a gente vai poder aplicar esse mesmo mecanismo e essa mesma enzima removedora de cálcio para os idosos que têm problema de calcificação, de aortoesclerose, de mitroesclerose dentro disso. Mas, enfim, isso é só para elocubrar um pouquinho, porque as famílias perguntam, né, o que é o ponto? Então, nós não sabemos ao certo. Talvez seja cálcio, mas é difícil, porque explicar como some tão rápido. Mas o fato é que, de uma maneira geral, é um achado que a gente não vê muita repercussão, é um achado relativamente benigno, que aí é a próxima pergunta, né, que a gente teria. Pode ser que seja um espessamentozinho das cordas, mas qual é o significado disso e qual é a história natural do fetinho que tem isso? Acho que esse é o ponto principal. Pelo que nós sabemos hoje, gente, a grande maioria dos bebês que tem isso são bebês normais. Esse é o primeiro ponto importante. Certo? Na grande maioria das vezes, isso desaparece após o nascimento. E desaparece, em geral, nos primeiros meses de vida. Até um ano, às vezes com 2 meses, 3 meses, a gente repete o exame. Hoje eu fiz um exame aqui de uma bolinha de golfe, que está agora com, acho que, uns 3 meses, 2 meses. Linda, grande, bochechudinha, menininha, toda bem direitinho. E quando os pais vieram, eles um pouco ainda preocupados, ainda tem e tal, e a gente olhando, aí você vê a diferença, o coração já maior, aquilo ali parece que vai atenuando, vai minimizando e tudo, coração perfeitamente normal, fluxo normal, porque não é o brilhozinho que a gente preocupa. O que preocupa a gente é se isso de alguma forma interferir com a função do órgão, se tiver alguma alteração na maneira como ele contrai, como ele relaxa, se aquela válvula está funcionando bem, né? Tá com brilhozinho, mas ela abre bem, ela fecha bem, a dinâmica do coração é normal.
E é isso que a gente se pega muito do ponto de vista da cardiologia. E até hoje, do ponto de vista da cardiologia, nós não vemos significado clínico. Existe um outro lado da história que, antes de terminar a live, é importante a gente falar, porque, inclusive, é o que no Dr. Google e em muitas informações vai vir um pouco à tona, que é o questionamento de se esse achado tem associação com síndrome genética, né? Tipo síndrome de Down, a trissomia do 21 ou outras síndromes. É interessante notar o seguinte, quando isso começou a ser documentado, ele começou a ser documentado em centros de medicina fetal, certo? Em centros que trabalhavam com medicina fetal. Então, só para a gente fazer um paralelozinho, existe aquela medidazinha do pescoço do bebê, né, que chama de translucência nucal, que a gente faz bem no comecinho da gestação, né? 2 semanas, 3 semanas, você mede essa translucência e se ela for mais espessada do que um determinado valor para aquela idade, aquilo ali associa com síndrome genética. Isso realmente se prova, hoje em dia é parte, inclusive, do diagnóstico que se faz, da análise do diagnóstico diferencial, da probabilidade de ter síndrome, não, a translucência entra como isso e tudo. E foi um achado também feito pelos médicos que fazem medicina fetal, eles começaram a ver, o Kypros Nicolaides, que é o médico da Inglaterra, começou a ver, começou a olhar prospectivamente e viu que aquilo batia. E quando se viu inicialmente esses pontos ecogênicos, se procurou também fazer a associação. O ponto que a gente tem aí é que o ponto ecogênico ele foi documentado no início em populações de gestantes que eram chamadas gestantes de risco. Foram populações de gestantes encaminhadas para centros de medicina fetal, porque tinham idade materna avançada, porque tinham translucência nucal alterada, porque tinham o ossinho nasal do bebê alterado e tal. E nesses grupos eles começaram a identificar o ponto ecogênico e alguns trabalhos saíram dizendo que o ponto ecogênico era marcador de síndrome genética, sem levar em consideração o detalhe que aquele bebê tinha translucência alterada, tinha outras coisas. Então, foi o que a gente chama de uma amostra meio viciada. Olha, os pacientes já estão sendo encaminhados porque têm suspeita de síndrome genética. Neles eu identifico mais uma coisa. Eles nascem e têm mais síndrome genética e eu digo que essa nova coisa que faz associação com síndrome genética. E isso gerou muita polêmica, muita discussão, muito trabalho sendo feito, muita discussão em mesa de congresso. Acho que a gente levou umas 2 décadas aí bem intensas tentando definir isso. Nós não temos hoje uma definição, principalmente esse pontinho aí que a gente está mostrando, né, que é o pontinho clássico, que é o ponto que fica dentro do ventrículo esquerdo de forma isolada, e tudo, a gente não tem dado substancial para dizer que ele isoladamente, num bebê que teve transferência normal, que a mãe não tem idade, fator de risco, não tem fator de risco familiar, não tem nenhuma outra alteração no corpinho do bebê, que isso aí aumente a síndrome genética, certo? Existem ainda alguns estudos sendo feitos, e ainda tem profissionais trabalhando com isso, que questionam se tiver, por exemplo, mais de um ponto, ou se tiver ponto também no ventrículo direito, se aí quando se aumenta esse tipo de achado, se aí aumentaria também a questão da síndrome, e a gente vai ver na literatura que a gente vai ter ainda opiniões controversas, alguns colegas comentando que fizeram trabalhos e que acharam que tem e que deve ser visto de forma mais cuidadosa, outros dizendo que acham que não, a grande maioria concordando que um ponto isolado do ventrículo esquerdo sem outra coisa não tem significado. Mas esse, eu acho que foi o estresse maior e é, de certa forma, ainda para muitas famílias, o estresse maior, que é a associação do ponto ecogênico com possíveis síndromes. Mas, de uma maneira geral, resumindo isso tudo que eu falei, o achado é frequente em fetos normais, sem repercussão hemodinâmica. A repercussão hemodinâmica é a parte cardíaca, certo? Então, achado frequente sem repercussão hemodinâmica e provavelmente, isso ainda não está 100% documentado, mas provavelmente sem significado clínico, com ele só, sem significado clínico em relação às síndromes e tudo, mas isso a gente ainda caminha para estudar melhor. Eu acredito que essas primeiras coortes que estão agora já bem grandes e tudo, é muito interessante que a gente comece a retomar as publicações. Eu tenho muita vontade de fazer isso, eu tenho uma quantidade de pontos ecogênicos aqui, que eu não tenho certeza, mas com certeza já passamos de 1000 pontinhos ecogênicos e talvez eu solicite
as famílias desses bebês, vou puxar os ecos fetais de todos os pontos ecogênicos e ver se essas mães entrariam em contato com a gente, para dizer para a gente duas coisas, é claro, né? Primeiro, se a criança nasceu bem, se teve alguma síndrome e tudo, e que idade essa criança está hoje, como ela está evoluindo, e talvez até para a gente dar uma repetida nesses exames e confirmar que realmente as crianças estejam bem. E aí seria mais um dado importante para a gente reforçar a literatura médica de que o ponto não tem grande significado, é uma coisa que é um achado em crianças normais, em bebês normais, e tranquilizar um pouco mais vocês, todos os pais desses pacientes, tá bom? Era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Fica aí a ideia do trabalho, eu acho que eu vou falar com algum dos meus residentes, alguns dos colegas, talvez algum colega pediatra que queira me ajudar a gente fazer esse levantamento, acho que seria bastante interessante para publicarmos. E, se Deus quiser, qualquer coisa a mais que a gente vá aprendendo, ou qualquer outra coisa, a gente passa adiante, mas nesse momento, a nossa mensagem é de tranquilizar em relação ao achado isolado do ponto ecogênico, ok? Muito obrigada. Ó, bem na horinha, tá bom? Porque acabou o nosso tempo. Então, eu quero agradecer a todos, pedir mais uma vez desculpas, porque no modelo que está hoje aqui dentro do hospital, eu não estou vendo a minha tela, então não estou vendo a tela de vocês, não vejo se tem nenhum comentário, mas eu peço que vocês, se tiverem algum comentário, coloca lá no Instagram ou coloca no YouTube e a gente fala. E se quiser também dar alguma sugestão em relação a fazermos uma outra live, eu acho que ainda temos umas 2 ou 3 coisinhas de fetal que também geram muito estresse para as famílias, uma insuficiência tricúspide, que é a bola da vez agora, uma das grandes preocupações, se tem significado, se não tem, e eu vou procurar fazer também algumas revisões, alguns levantamentos, porque isso é até bom para a gente encaminhar para os pacientes antes deles virem fazer o exame, né? Para já tirar um pouco todo o estresse que muitas vezes antecede o exame, e às vezes é meio longo se demorar até o dia da realização. Muito obrigada a todo mundo, acho que a gente já passou de meia hora, né? Já estamos fora do tempo regulamentar, e a gente se vê ou ainda essa semana na sexta, se houver tempo, lá na Casa do Círculo, ou se não, na próxima semana. Tudo de bom para vocês, gente. Muito obrigada.